Você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. E nós vamos ler no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. E que você possa entender, após essa mensagem, sobre e também a respeito de mais um papel muito importante, a qual temos eu, tem você, temos nós. Vocês que estão aqui presentes, Ministério de Louvor, que você possa entender que você também é um soldado alistado nesse exército. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo convocava Timóteo a algo. E hoje, como soldados alistados, Deus nos convoca a isso também. Não interessa se você é do sexo feminino ou do sexo masculino, somos soldados alistados nesse exército de Deus. E olha o que Deus, inspirando Paulo, fala a Timóteo e nos fala hoje, porque essa palavra chegou até nós. 2 Timóteo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, versículo 4, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 4, repito: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós te glorificamos, ó Deus, e te bendizemos. Te agradecemos, ó Pai, por essa noite. E te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso aos nossos corações, através da tua palavra. Fala-nos, ó Deus, mais uma vez. Ilumina, Senhor, os nossos pés através da luz que é a tua palavra. Clareia, Senhor Deus, os nossos caminhos, através, Senhor Deus, desse facho de luz que é a tua palavra. Nós te glorificamos e te bendizemos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Sabe, irmãos, como Deus me fala hoje, desde a manhã, a respeito desse papel importantíssimo que nós temos. Soldados alistados. O soldado, ele tira seus serviços, ele é escalado para prestar determinados serviços. E eu quero que você pense nisso essa noite. Eu quero que você pense em mais esse papel que eu e você temos na atual conjuntura em que o mundo está passando. Você, diga para você mesmo: eu sou. Todos vocês que estão aqui, digam isso: eu sou um soldado alistado para guerrear.
Sabe, irmãos, acredito que boa parte de vocês que está conosco essa noite sabe que esse pastor serviu as Forças Armadas. E eu já fui soldado de infantaria. E quantos serviços eu tirei e desempenhei bem o papel para aquilo que eu estava em determinados postos. E hoje já não sou mais soldado das fileiras da Força Aérea Brasileira. Hoje permaneço como soldado das fileiras do exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como tais, eu e você não devemos ser uns soldados de formas quaisquer. Mas o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, nos chama a sofrermos as aflições como bons soldados de Cristo Jesus. E Paulo vem nos falar, inspirado por Deus, que nenhum soldado em serviço vai se embaraçar nas coisas desta vida. E essa atitude de não se embaraçar com as coisas dessa vida é a fim de agradar, não aos pastores, é a fim de agradar não à sociedade. O bom soldado que sofre as aflições como bom soldado de Cristo e não se embaraça nas coisas desse mundo, é a fim de não agradar a homens, mas agradar aquele que o alistou para a guerra. E nós estamos em guerra pela nossa cidade, nós estamos em guerra pelo nosso estado, nós estamos em guerra pelo nosso país, pela nossa nação, nós estamos em guerra pela humanidade. Permaneça como bom soldado que foi alistado para guerrear esta guerra. Mas pastor, como é que eu conseguirei, como bom soldado de Cristo, alistado para essa peleja, para essa batalha, como é que eu conseguirei não ser embaraçado, envolvido nas coisas deste mundo? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Abra sua Bíblia. Volte um pouco aí da carta de 2 Timóteo e abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Amém? E nós não vamos sair desse livro de Efésios, capítulo 6, porque Deus quer nos falar essa noite sobre paramentos especiais que eu e você precisamos colocar sobre o nosso corpo físico e também sobre o nosso ser espiritual, para continuarmos como bons soldados de Cristo, alistados por Deus para essa guerra, continuar não nos embaraçando nas coisas desse mundo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Já abriu? Versículo 13. Vai falar
a partir do versículo 10, sobre a armadura de Deus. Nos tempos de Paulo, era com esse tipo de paramentos que os soldados se vestiam. E eu quero ler com você, a partir do versículo 13. Se você continua na condição de um soldado alistado, como um bom soldado de Cristo Jesus, que sofre as mesmas aflições que todos os demais soldados, essa grande tropa espalhada por toda a face do planeta Terra. Se você já entendeu que todo soldado alistado e que está em serviço não se embaraça com as coisas desse mundo, para que assim agrade aquele que o alistou, que foi Deus. Se você não está na condição de um soldado desertor, se você não está na condição de um soldado que abandonou a tropa, se você continua na condição de um soldado que não é rebelde às ordens dadas pelo general supremo, você precisa muito mais se revestir com a armadura de Deus. E o versículo 13 de Efésios, capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus que vem sobre estes soldados que continuam na tropa, diz no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Sabe, meus amados, eu convivi por quase 4 anos nas fileiras dos soldados da Força Aérea Brasileira. E ali eu convivi com todo tipo de soldado. Eu convivi com soldados desatenciosos. Eu convivi com soldados brincalhões. Eu convivi com soldados desleixados. Mas eu também convivi com soldados muito atentos. Eu convivi com soldados que levavam tudo na extrema seriedade. Eu convivi com soldados que valorizavam o serviço. E nas fileiras do exército do grande general, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, não é diferente. Eu convivi com soldados que tiravam os serviços com excelência, não se embaraçavam jamais com brincadeiras. Eu convivi com soldados como eu, que tiraram o tempo de serviço determinado, mas eu também pude conviver com soldados que abandonavam os seus serviços. Eu convivi até com soldados que saíram da condição de soldados da ativa à triste condição de soldado desertor, que abandonou os seus companheiros, abandonou a sua tropa, abandonou aqueles que o haviam alistado e vergonhosamente foram tratados como criminosos, procurados, caçados, até serem encontrados e cumprir o restante do seu tempo, do seu alistamento, não como um bom soldado,
que não se embaraça nas coisas dessa vida, mas cumprir o restante dos seus dias cumprindo pena em uma cadeia militar. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós também temos um tempo determinado, neste alistamento, que o Senhor dos Senhores, que o Rei dos Reis, o general de guerra nos alistou. Esse tempo se chama vida. Tempo de vida sobre a face da terra é o tempo em que nós, os bons soldados de Cristo, temos para cumprir esse alistamento, não nos embaraçando com os negócios dessa vida, mas cumprindo bem o serviço para o qual nós fomos chamados. E nesse tempo, repito, nós fomos chamados para guerrear em oração pelo nosso estado, nós fomos chamados para guerrear em oração pelo nosso município, pelo nosso país. E não há uma forma que você continue nesse tempo mau, resistindo, e depois de haver feito tudo, permanecer firme. Não há outra forma, se não for nos revestindo com a armadura de Deus. Então, no versículo 14, o mesmo Paulo que instruiu a Timóteo e aqui instruía o povo de Éfeso, ele diz: estai, pois, firmes. É por isso que um soldado ele precisa treinar tanto. É por isso que um bom soldado ele precisa exercitar tanto o seu físico, para que diante de toda e qualquer situação ele fique firme. E como bons soldados de Cristo, alistados para agradar aquele que nos alistou, como nós temos nos exercitado na nossa fé? Estamos firmes? Ou já estamos começando a vacilar? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Lombos cingidos com a verdade. Eu me lembro que quando eu colocava o uniforme camuflado, o 10º uniforme tinha um cinto especial, feito de uma lona muito grossa, onde nós cingíamos o nosso lombo com aquele cinto. E naquele cinto poderia ser acrescentado cantil, naquele cinto poderia ser acrescentado uma faca, uma pistola, podia ser acrescentado uma pequena necessaire com alguns objetos que nós iríamos usar em qualquer situação. E aquele cinto começava a ficar pesado, Luciano. Aquele cinto começava a pesar. E às vezes em uma missão era preciso passar o dia inteiro com aquele cinto, para que no momento que fosse necessário, você tivesse ao seu alcance, ao alcance de suas mãos, o que você precisava. Nós precisamos, como bons soldados do Senhor Jesus Cristo, o general de guerra, cingir os nossos lombos com o cinto da verdade. Então não podemos nos embaraçar como soldados alistados para agradar quem nos alistou, Deus. Não podemos nos embaraçar
com as mentiras. Cinja os seus lombos. Se você permanece como soldado alistado para batalhar, para guerrear essa guerra, cinja os seus lombos com a verdade que é a palavra de Deus. Cinja os seus lombos com o cinto da verdade de um caráter cristão. É necessário. Nos paramentos de um soldado de Cristo, é necessário cingir o lombo com a verdade, com o cinturão da verdade. E ele diz mais no versículo 14: e vestida a couraça da justiça. Talvez você não saiba o que é uma couraça. Nos tempos de Paulo, onde ele, tendo a oportunidade de ter crescido em uma importante cidade, viu muitas tropas de soldados romanos vestidos com couraças. As couraças eram feitas de bronze, para proteger o soldado contra uma espada, para proteger o soldado contra uma lança. E hoje, talvez você veja de vez em quando, nos telejornais, soldados militares vestidos com o que nós conhecemos, para protegê-los. E eles colocam aquelas vestes rígidas, coletes, até a prova de bala. E nós que somos os soldados, alistados nesse exército vitorioso do Senhor Jesus Cristo, devemos vestir a couraça de quê? Devemos vestir a couraça da justiça. Dom Délios, a couraça da justiça. Francis, a couraça da justiça. Você que está em casa, a couraça da justiça. Se você não sabe, a couraça, ela protegia o órgão mais vital do soldado, o coração. Se você não sabe, o colete que hoje funciona como couraça, protege um dos órgãos mais vitais do soldado, o coração. Se você continua como soldado alistado, se você continua agradando aquele que o alistou, não se embarace com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida. Não se embarace com a mentira. Cinja os seus lombos com o cinturão da verdade. Não se embarace com a injustiça. Vista-se com a couraça da justiça. Mas não para por aí. Repita: eu continuo sendo um soldado alistado. Eu não desertei, eu não vou desertar, eu vou continuar nesse exército até o último dia da minha vida. Mas não se esqueça, cinja os seus lombos com o cinturão da verdade. Vista a couraça da justiça. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Sabe, irmãos, 3 tipos de calçados eu usava quando eu era soldado. Eu usava o tênis no 9º uniforme para fazer educação física.
eu usava o sapato no uniforme que chamávamos de passeio, e eu usava o coturno no 10º uniforme, o uniforme de campanha, o uniforme de guerra. Se nós somos esses soldados que permanecem alistados no exército do nosso general de guerra, o Senhor Jesus Cristo, não poderemos ir para a peleja, não poderemos ir para o campo, para a batalha, para a guerra, descalços. Calce os pés na preparação do Evangelho da paz. Calce os pés no conhecimento da palavra de Deus. E assim, você poderá pisar até em serpentes e escorpiões, como a palavra de Deus nos diz que pisaremos. Porque teremos os nossos pés calçados. Olha só como a Bíblia é maravilhosa. E calçados os pés na preparação. Meus irmãos, soldado nenhum vai à guerra despreparado. E nós estamos guerreando pela nossa cidade. Nós estamos guerreando pelo nosso estado. Nós estamos guerreando pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Calce os pés. Calcemos os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Mas também não para por aí. Versículo 16. Tomando sobretudo, diz a palavra de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé. O soldado que vai para a guerra, ele precisa se cuidar, ele precisa se proteger. Sabe, irmãos, eu fui integrante, talvez algum amigo meu de tempos de Força Aérea esteja me assistindo. Eu fui integrante do primeiro grupo que formou no batalhão de infantaria o pelotão de operações especiais. Está vendo aí, Assué? Primeiro pelotão de operações especiais, eu estava lá, como integrante daquele pelotão. E não era qualquer um que entrava naquele pelotão. Primeiramente, os soldados mais conceituados, que tinham os conceitos mais elevados. E depois, que eram muito bem preparados em várias situações. É necessário, meu irmão, se você faz parte desse pelotão especial, que Deus tem mandado aos mais diversos lugares e situações, é necessário estar com os lombos cingidos pelo cinto da verdade. É necessário estar com a couraça da justiça. É necessário, diz a palavra de tudo, tomar sobretudo o escudo da fé. No versículo 16 ele diz, tomando sobretudo. Sobretudo quer dizer sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações, sobre todas as adversidades, tomando sobretudo o escudo da fé. Muito importante. Escudo não se coloca atrás. Escudo se coloca à frente. Não coloque a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
atrás de você, coloque à frente de você. Porque com esse escudo da fé, você vai continuar como soldado alistado, vitorioso, anulando, derrubando, fazendo cair todos os dardos inflamados do maligno contra a sua vida, contra a sua fé, contra a sua família, contra a sua cidade, contra o seu estado, contra o seu país. Tome sobretudo o escudo da fé. Junte ao cinturão da verdade, junte a couraça da justiça, junte ao calçado da preparação do evangelho da fé, junte o escudo da fé. O evangelho não é para qualquer um. O evangelho é para aquele que entende que, independentemente de ser um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa, um músico, um ministro de louvor, como o Randieres acabou de ministrar, um professor de escola bíblica, um coordenador de som, como é o nosso irmão Regivaldo, um missionário. O evangelho é para todo aquele que entende que foi chamado e alistado para uma guerra. E o escudo da fé é muito importante, porque eu, você, nós não estamos livres do intento do inimigo querer nos atingir com um dardo inflamado, que vai passar por um escudo que não foi levantado, por uma couraça que não está sendo usada, e vai cravar na nossa carne, e vai nos inflamar, por dentro, alma, espírito, e por fora, concupiscências da carne. Tome sobretudo, soldado alistado. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é um soldado alistado. Você pode ser um soldado do corpo masculino, ou você pode ser um soldado do corpo feminino. Você é um soldado alistado. Você é uma soldado alistado. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, lombos com a verdade, tronco com a couraça da justiça, pés na preparação do evangelho da paz, braço com o escudo da fé, mas tomai também o capacete da salvação. Eu me lembro quando eu fui participar de uma semana de treinamento na mata fechada, acampamento, treinamento de guerra. Nós passamos toda aquela semana, só tirávamos para dormir um capacete chamado capacete israelita, feito de fibra e uma mistura de ferro. Como pesava aquele capacete. Luciana, depois que eu tirei aquele capacete, na sexta-feira, ao retornar do acampamento, parecia que ele continuava na minha cabeça. Eu senti aquele peso durante algumas horas depois. Para quem é, para quem continua, para quem não desertou desse exército, o qual quem alistou foi Deus.
para quem continua nas fileiras do exército do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é preciso, sobre a cabeça, ser colocada o capacete da salvação. Pastor, e um capacete serve para quê? Para proteger outro órgão vital do soldado, o cérebro. O capacete da salvação nos livra até mesmo dos nossos maus pensamentos. Quando nós, os soldados desse exército, que quem nos alistou foi Deus, usamos o capacete da salvação, é facilmente podermos levar os nossos pensamentos cativos à obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, o capacete da salvação, fica mais difícil do inimigo das nossas almas, do ladrão que veio para matar, roubar e destruir, começar o seu projeto de destruição através da nossa mente. Porque a nossa mente está protegida com o capacete da salvação. E aí? Você está pronto? Se o nosso general de guerra chamar pelo teu nome, para qualquer que seja a missão nesse tempo de guerra, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país, se te chamar pelo nome, ele poderá ouvir: sim, Senhor, pronto. O cinto já está colocado, a couraça já foi vestida, os pés já estão preparados, a mente já está guardada, protegida. Porque é isso que um bom soldado de Cristo se prepara. Mas não terminou. Se no braço nós vamos carregar o escudo da fé, se na cabeça nós vamos carregar o capacete da salvação, nós também precisaremos de uma arma. Porque todo soldado empunha uma arma. Quando eu era menino, eu gostava demais de assistir filmes de faroeste. E os filmes de faroeste sempre estavam divididos entre dois grupos. Eu gostava muito de assistir filmes de faroeste, filmes americanos, porque geralmente retratavam quando os colonizadores e o exército americano precisou colonizar terras indígenas. E infelizmente, aqueles filmes sempre retratavam as batalhas sangrentas entre a cavalaria e os índios, apaches e de outras denominações. A cavalaria geralmente com espada, com revólveres, ou com outras armas longas, que hoje são os fuzis, e naquele tempo eram as carabinas, e os índios portando arco e flecha, machadinha, lanças. Os soldados indígenas pelejavam com as suas armas, os soldados da cavalaria com as suas. Todo soldado sempre tem uma arma, porque não é importante apenas proteger a sua própria vida. O soldado precisa vencer o inimigo.
E como soldados desse exército, que quem nos alista é Deus, que tem o general de guerra, o Senhor Jesus, nós também precisamos de uma arma para vencer o nosso inimigo, que a Bíblia nos diz não é a carne nem o sangue, mas o inimigo das nossas almas, o diabo, com o seu exército inimigo, principados e potestades, demônios. Versículo 17: tomai o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Soldado alistado é você. Soldado alistado sou eu. Eu espero que você que está me assistindo não esteja na condição de soldado desertor, que abandonou o seu grupamento, que abandonou a sua tropa, que abandonou aquele que o alistou, que abandonou as suas autoridades superiores, o seu general. Levante a espada do Espírito, que é a arma, não apenas para você se defender, mas também para você atacar o exército inimigo. Eu estou falando da palavra de Deus. Então tenha na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu vou te dizer, voltando nas minhas memórias do passado, dos anos em que eu fui soldado de infantaria, eu me lembro que eu tive 3 experiências de tiro, com uma arma de cano longo, chamado carabina, com uma arma portátil de cano curto, a pistola 9mm, e também atirei com um fuzil, que tinha mais de 800 metros de alcance, fuzil alemão HK-33. E nós tínhamos que aprender a manusear aquele armamento de tal forma que nós éramos preparados para desmontar uma pistola, se necessário, até mesmo no escuro. Nós passamos por estande de tiros, com muitos tiros e muitos tiros nas 3 armas, para que no dia que nós precisássemos usar em uma situação real de combate, estivéssemos preparados. Não pense, soldado alistado, que se pode manusear essa espada de qualquer forma. Não pense, soldado alistado, que se pode empunhar e manusear essa espada sem preparo. Porque senão, você dá o tiro na direção errada. Porque senão, você erra o seu alvo e perde munição. Nenhum soldado deve sair para a peleja. Nenhum soldado deve sair para o campo de batalha. Nenhum soldado vai à guerra sem saber manusear o seu armamento. Então preste atenção. É necessário saber, você que é soldado alistado, eu também sou soldado alistado nesse exército.
Nós que fazemos parte dessa tropa especial, nesse campo de batalha e peleja espiritual, é necessário sabermos que no lombo vai o cinto da verdade, que no peito vai a couraça da justiça, que nos pés vão calçados a preparação do evangelho da paz, que no braço o escudo da fé, que na cabeça o capacete da salvação e na mão a espada do Espírito. Todos devem ser muito bem usados. E assim, eu não tenho dúvida. Volte lá para o trecho de 2 Timóteo capítulo 2. E assim, usando essa armadura dada por Deus, dada por aquele que nos alistou nesse exército, usando essa armadura, cada item muito bem usado, cada item cumprindo o seu objetivo em cima do soldado alistado. Eu não tenho dúvida, nós vamos cumprir aquilo que Paulo nos abençoou em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, ei, soldado alistado, o serviço não acabou. Se eu, como soldado da Força Aérea Brasileira, tirava um serviço de 24 horas e tinha um outro tempo de descanso, nós, os soldados do Senhor Jesus Cristo, o nosso serviço é diário. Se eu, como soldado de infantaria da Força Aérea Brasileira, tive um tempo que foi determinado como soldado, eu quero te dizer, soldado alistado, que nós também temos um tempo determinado por quem nos alistou. Na aeronáutica eu não me alistei, eu fiz um concurso. Nesse exército de Cristo, eu fui alistado por Deus. O meu nome está na relação dos alistados, o livro da vida. O seu nome está na relação dos alistados, o livro da vida. Talvez você tenha desertado, volte para os alistados. Nenhum soldado em serviço se embaraça, é embaraçado com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Amém?